É daqui no ar, nosso podcast semanal, e eu aqui, você aí, junto nós fazemos esse programa, esse podcast, que é trazer, a nossa missão é trazer luz às pessoas que fazem e acontecem em Indaiatuba, seja na área cultural, seja na economia. E hoje eu estou aqui com o Flávio Abreu, da Inove Solar, que é uma empresa que tem um foco na energia solar, ou melhor, na energia alternativa, porque não é só solar, eles têm soluções para uma série de coisas, nós vamos conhecer isso. E o mais interessante, que é uma proposta que mais do que estar em comunhão com o ambiente, é uma proposta de economia. Flávio, é um prazer recebê-lo aqui, e eu gostaria que você começasse falando justamente da Inove, qual é a proposta e o propósito da Inove. Oi, Jair, boa tarde, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com você, compartilhando essas ideias e um pouco do que nós da Inove pensamos. E já fiquei bem feliz no começo da sua introdução, porque nós não conversamos antes sobre isso, e você já captou um pouco do propósito da Inove, né? Esse lado da economia que tem por trás. Talvez é um sinal que a gente está transmitindo bem a informação, ideias, a comunicação está bem clara. Flávio, conta para nós, a Inove, na verdade, ela é uma empresa que ela não tem só uma proposta de energia solar, né? Ela tem uma proposta de energia alternativa. Na verdade, a gente costuma dizer que o nosso porquê quem eu sou, né, está mais ligado em revolucionar a interação do homem com o planeta. Então, como que a gente faz isso? Através de soluções sustentáveis, inteligentes e de alta performance. Então, o que eu, no final, entrego para o cliente pode ser um projeto fotovoltaico, pode ser um projeto de aquecimento solar, captação de água de chuva, até uma parte de casa inteligente, automação, porque junto da inteligência da casa eu estou trabalhando eficiência energética também. Então, o resultado é tudo isso que a gente está falando. Mas o nosso propósito mesmo é isso, de revolucionar a interação do homem com o planeta. E se puder fazer isso trazendo um resultado financeiro para o cliente, ótimo, melhor ainda, né? E nossas soluções, todas elas fazem isso. O que eu achei bacana, eu conheci lá em Inove, ela fica aqui na Avenida Conceição, bem no comecinho aqui, próximo ao 9 de julho, e ele tem uma estrutura muito interessante lá, com os profissionais integrados e tudo mais. Tem um cara lá que é muito gente boa lá no departamento comercial, que é o Juliano Gema. Juliano. E o Juliano fala mais que o homem da cobra. E um dia, conversando com ele, ele estava me explicando, né, as alternativas, as soluções que ele oferece para um cliente, que às vezes ele falou assim, às vezes a pessoa quer uma solução, mas ele quer uma solução e o mercado oferece algumas coisas que, na verdade, elas precisam ser complementadas para que elas tenham um determinado nível de eficiência, né? Às vezes tem um conversor, uma placa ou qualquer produto que você precisa instalar, e muitas vezes a pessoa, no mercado, eles não dizem por que tem que ser instalado um produto desse, que é justamente para que possa gerar maior eficiência naquilo que está sendo proposto. Eu queria que você contasse para a gente como é que funciona esse processo de energia solar, de captação, como é que isso trabalha hoje na casa de uma pessoa, ou num sítio, ou numa chácara. Eu vou me apegar um pouquinho numa palavra que você usou, eficiência, né? O que é eficiência? Então, às vezes a gente se bate nisso e fica muito preocupado com aquele produto é eficiente, não é? A gente entra num processo de eficiência muito antes do que do produto. É o que é eficiente para o cliente. Então, qual é a dor do cliente? O que ele está querendo melhorar? Porque nem sempre o que ele está procurando como solução, ou imagina que é a solução, por exemplo, tem pessoas que nos procuram, que já está na cabeça, alguém viu em algum lugar, eu quero pôr aquecimento solar na minha casa. E de repente eu chego lá e descubro que o aquecimento solar não é a melhor solução para ele, para a real dor dele, porque a dor dele é trazer uma economia. E de repente eu levo para ele um solar fotovoltaico. Ou de repente nem o fotovoltaico não vai dar para fazer. Vamos trabalhar uma questão de eficiência energética, como que você pode economizar no consumo da sua casa primeiro, melhorar primeiro o consumo, para depois pensar em gerar a sua própria energia. Então eu acho que o nosso processo está muito ligado a isso, de ter um atendimento que é preocupado em entender o problema do cliente antes de trazer solução. Não é o cliente procurou a gente, eu já vou querendo vender aquilo. Eu acho que esse é o diferencial que eu estava tentando explicar, talvez não tenha sido muito claro, quando eu falo
estava falando do Juliano, que na verdade as pessoas muitas vezes querem, eu quero pôr um painel solar aqui porque eu quero gerar energia, e é como você acabou de dizer, eu chego lá e falo, bom, não é esse o problema é muito maior e a solução é melhor ainda porque abrange mais alternativas. Porque se eu for a fundo no problema, em geral, nas pessoas a gente vai chegar em um problema comum, é trazer uma economia, ou seja, o brasileiro, em geral, né, na hora que a gente pensa em economia, essa parte de educação financeira é um pouco deficitário. Né? Não tem isso na escola, nem nas faculdades, as melhores faculdades, não se aprende isso. Né? E aí a gente tem uma dificuldade em lidar com dinheiro, em tratar com dinheiro, seja para investir, e na hora de pensar isso numa economia doméstica dentro de casa, que formas eu tenho de melhorar o trabalho financeiro dentro da minha casa, né? Uma das formas de fazer isso é buscar economia. Isso as pessoas têm no feeling, mas como fazer? Então as pessoas às vezes ficam se debatendo e não sabem o caminho. E esse caminho da sustentabilidade, de soluções eficientes, funciona nisso, porque além de trabalhar com o meio ambiente, uma solução de, por exemplo, de geração de energia limpa, renovável, vai te trazer uma economia que no longo prazo ele é maior do que investir em renda fixa, por exemplo. Renda fixa hoje vai te dar o quê? Numa aplicação boa aí vai te dar 10, 12% ao ano. Se você descontar a inflação, isso dá quase nada. O fotovoltaico ao longo prazo, ele te traz um retorno muito maior do que isso. Tá? Então entender, eu estava falando, entender o problema base das pessoas, que é isso, do dinheiro. Então a gente costuma falar assim que o que a gente proporciona para as pessoas é dar a liberdade da pessoa escolher onde ela vai pôr o dinheiro, porque hoje um bem essencial como é a energia, como é a água, você não tem opção. Você tem que comprar lá daquela concessionária de energia ou de água e você gasta todo mês e você esquece dele, né? Fica ali saindo do seu bolso todo mês e você esquece que tem uma forma talvez de trabalhar ela e melhorar isso. No caso, por exemplo, você falou que no começo você disse que você pode propor também a questão de um aproveitamento da água da chuva. Como é que funciona isso? Você consegue trabalhar isso dentro de uma casa também? É legal você ter falado disso, Jair. Eu vou trazer um dado importante, talvez antes de falar disso. Você sabe onde é o maior consumo de água, na média, nas casas? Não. Água de sanitário, aquela água de descarga. Essa água representa, no consumo médio das casas, cerca de 60%, 70% do consumo de uma casa. Nossa! Em geral, as pessoas têm a percepção, eu também tinha antes de conhecer esse número, estudar, que é o chuveiro, né? Que é o banho onde a gente gasta. Não é. É na água de descarga. E é uma água que você pode utilizar, por exemplo, uma água da chuva. Entendi. Você só precisa ter a sua casa preparada para isso. Então, o que a gente oferece são cisternas, que são cisternas inteligentes, para você capturar e armazenar essa água da chuva. Então, você vai direcionar aquela água que já cai no seu telhado, que está ali, é gratuita, direciona para calhas. Das calhas, você armazena ela na cisterna. É uma água de qualidade boa para essa finalidade. E da cisterna você vai alimentar a sua água de descarga. Então, em vez de alimentar com água lá da rua, você vai alimentar com água gratuita. Imagina, só com isso você reduzir em 60% o consumo de água. Quer dizer, bom, não é? É uma coisa muito fantástica. Se a gente parar para analisar o consumo... Porque assim, tem coisas que vão escorregando, como se a gente pegar um pouco de areia assim e começar a vazar pelos dedos. É o consumo, muitas vezes são as despesas que a gente tem em casa que a gente não se dá conta. Como você acabou de dizer, da água, às vezes a energia elétrica que escapa do controle, porque que nem agora está muito calor, é ar-condicionado, é ventilador, enfim, coisas que acabam fazendo com que a gente consuma mais energia, mais água, né? E são coisinhas que vão saindo, né, aos poucos, que quando se percebe, no final do mês dá um volume considerável. E é um pouco cultural isso, né, Jair? Assim como o Brasil, graças a Deus, é um país que tem muita disponibilidade de recurso, de água, às vezes a gente não dá valor. E eu sei que você é um cara que gosta de historinha, vou até contar uma história que é lá na base, onde eu pensei em abrir a Inove Solar. Eu trabalhei no mundo corporativo durante mais de 16 anos,
trabalhei em montadora de automóvel, etc. E resolvi empreender. Achei que minha pegada de carbono por já estar em montadora ser muito grande já. E um dos caminhos que eu encontrei foi ir para esse lado das soluções de sustentabilidade, etc. E eu descobri isso quando eu saí justamente do mundo corporativo e resolvi sair do país. Fui morar na Austrália um período para abrir a cabeça, ver coisas novas. E tinha um amigo meu que estava morando lá já. Eu fui visitá-lo. Ele mora em Canberra, que é a capital da Austrália. E é tipo uma chácara a casa dele. E a gente estava conversando, tinha uma casinha ali do lado, tipo um puxadinho que a gente tem assim aqui na chácara. Eu falei, o que você tem ali? Ele falou, aquilo ali é a minha cisterna. Mas era um negócio grande. Eu falei, cisterna? Desse tamanho? Ele falou, aqui não tem água encanada. Ele estava na capital da Austrália, em Canberra, não tem água encanada. Como assim? Caraca! E aí ele tem uma cisterna de 80 mil litros, que é alimentada durante 2 a 3 meses de chuva que ele tem no ano, que ele tem que sobreviver o ano inteiro daquela água. Caramba! Imagina culturalmente o valor que esses caras dão para esse recurso. Então, caramba, assim, tem uma mudança de mindset que a gente precisa fazer, né? Primeiro, por conta dessa escassez de recursos, porque um dia, espero que a gente não chegue nesse ponto, mas pode ser que a gente chegue. Tem esse ponto do meio ambiente que é importante, mas também porque a gente está jogando dinheiro fora. Né? Quer dizer, é uma coisa complicada. Nós brasileiros não temos essa noção. Eu percebo isso porque nós tivemos uma crise hídrica aqui em 2012, que foi severa na região. Itu, por exemplo, sofreu muito de ficar semanas sem água. Aqui nós passamos um perrengue também em Indaiatuba, mas não foi tanto como algumas cidades da região. Mas as pessoas só se dão conta da falta d'água, da dificuldade que é viver sem água quando falta na torneira. Senão a pessoa não está nem aí. Vamos lá, vamos lavar a calçada, vamos lavar, entendeu? Essa cultura brasileira da fartura, né? Mas está mudando, né, Jair? Graças a Deus, assim, a gente vem conseguindo com um trabalho que é de formiguinha, mas está crescendo, a conscientizar as pessoas e trazer através de outra forma, que é pelo bolso, né? Mostrar essa cultura que... Se não é pelo amor, é pela dor. Não é nem pela dor, porque eu não vou trazer um custo a mais para a pessoa. Na verdade, eu vou trazer uma oportunidade. Não, é o que eu digo dor, porque é o seguinte, você tem que procurar uma alternativa como essa para economizar, porque está doendo no bolso. Exato. Então, você precisa ter uma alternativa que te faça não doer e sobrar de preferência no bolso. Exato. Né? E aí o outro recurso também, a gente está falando de água, é o sol, né? Sim. O sol também é um recurso gratuito que está aí disponível, que a gente pode usar. No nosso caso, a gente usa para 2 soluções nossas, que é o aquecimento solar, ou seja, você eliminar aquele custo que você tem de aquecimento de água. Chuveiro, tem gente que tem água quente na cozinha, em outros locais, na piscina também. Então você pode reduzir muito esse custo de energia ali, tendo uma água aquecida com a energia solar. E outra geração de energia elétrica com o sol, que aí é o chamado fotovoltaico. Tá? Eu tenho um grande amigo, né, uma família de amigos, que eles têm um pesqueiro aqui na cidade com restaurante, e eles passaram a ser autossuficientes. Eles implantaram uma pequena usina de energia solar, e hoje o pesqueiro é 100% autônomo no que diz respeito à energia solar. E ainda sobra crédito para a casa dos 2 donos lá, que é o pai e filho, para eles abaterem na casa deles. Como é que funciona esse processo, Flávio? O Brasil, nesse ponto assim de regulação, o Brasil tem normas muito boas. Na verdade, atualmente não é nem mais norma, virou lei. O pessoal até tratou agora recentemente, saiu muita divulgação falando a lei da taxação do sol, ficou conhecida com esse apelido, tá? Mas só para contar um histórico rapidamente. Até 2013, não era possível a pessoa gerar energia própria, né, na sua própria casa, e mandar essa energia para a rede da concessionária, ou seja, conectar o seu sistema de geração com a concessionária. Com a concessionária. Algumas pessoas tinham, mas era de forma irregular isso, não tinha uma norma para isso. Tá? A partir de 2013 entrou uma primeira norma, a norma é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Só que essa norma não foi muito boa, tinha alguns problemas, ela sofreu uma revisão que começou a valer em 2016, e 2016 é dado como a data da virada de chave no mercado de energia no Brasil, a partir dessa revisão dessa norma,
que é a Resolução Normativa 687 da ANEEL, é que basicamente começou o mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil. A Inove Solar começou nessa época junto, então a gente dos primórdios aí, é um mercado novo, mas a gente é considerado uma empresa com experiência e antiga por conta de ser um mercado que essa taxação, na verdade, é por usar a rede, né? Para você usar a rede para transmitir energia, é isso? Então, o que eu vou colocar, de 2016 para cá, a norma, ela previa que da energia que você gera, uma parte dessa energia você consome dentro da sua casa, uma parte que sobra vai para a concessionária. Isso acumula um crédito de energia. Tá. Esse crédito era 1 para 1. Então, eu mando 1 kWh de energia para a rede, ele acumulava 1 kWh, vamos colocar assim, na minha conta corrente lá na concessionária de kWh de energia. E quando eu consumia da concessionária, batia desse valor que eu tinha de crédito lá na proporção 1 para 1. Tá. O que começou a acontecer? Já tinha uma previsão de revisões dessa norma e a agência reguladora veio em determinado momento, lógico, tem um lobby das concessionárias de energia, os monopólios, é muito grande contra isso, porque significa eles perderem faturamento, é compreensível isso, e eles vieram com uma proposta de uma taxação muito alta em cima desse valor para... era mais de 60% desse 1 kW que você mandava ia voltar 40. Menos de 40 para você. Não, aí também não, né? E aí houve uma mobilização muito grande que envolveu o Congresso Nacional, chegou lá nos deputados, senadores, e resolveu-se criar uma lei para isso, para regulamentar melhor, dar uma segurança jurídica melhor para esse setor, que foi a Lei 14.300, que foi promulgada em janeiro de 2022. Tá? O ano passado, então essa lei que o pessoal fala taxação do sol, foi um apelido, mas talvez um apelido um pouco ruim. Jocoso, na verdade. Porque ela tem uma taxação, sim, porque não foi esse 60% que vai ser taxado, é um valor muito menor, mas eu diria que é justo, eu entendo que é justo essa taxação, porque aquilo que a gente paga na nossa conta de energia, a gente paga pela energia em si, né, aquele valor, aquele bem ali que está circulando, a energia que eu consumo, mas a gente paga também parte pela infraestrutura que a concessionária tem que dar manutenção, tem que expandir, etc. E quando a gente manda energia para fora, eu estou utilizando essa rede e não pagava nada por ela, porque valia 1 para 1. Entendi. Né? Então agora chegou-se a um consenso num valor razoável ali de se taxar e que não mata a viabilidade da energia solar. Então o que eu acho que a principal notícia que eu tenho que falar aqui, se alguém ouviu falar de taxação de energia solar que não vale mais a pena, não é verdade. Não é verdade. Continua valendo continua valendo muito a pena e ainda melhor do que a maioria dos investimentos na hora que a gente compara. Então, se você tem um dinheiro guardado e fala, eu vou investir em renda fixa, vou investir na bolsa com os riscos que tem, etc. Minha recomendação é pense 2 vezes, entenda um pouquinho mais de soluções de sustentabilidade como energia solar e invista nisso que o seu retorno vai ser melhor do que deixar o dinheiro aplicado em investimentos ditos seguros ali. Bom, e se você quiser saber mais profundamente sobre esse assunto, vou deixar o contato do Flávio aqui da Inove. Você pode procurar por ele no WhatsApp ou nas redes sociais, que ele com certeza vai esclarecer para você as dúvidas que você tiver e coisas que possam te ajudar a pensar melhor sobre essa questão de como você aplicar melhor o seu dinheiro, economizar e ainda contribuir com o planeta. Flávio, eu quero agradecer bastante a sua participação aqui. Vem outras vezes para a gente falar mais, porque é um assunto que tem muita coisa para se falar e o nosso tempo é exíguo para que a gente possa abordar isso com mais propriedade. Eu que agradeço, Jair. Só para lembrar, Inove Solar é com a letra I, número 9. Para quem for procurar a gente nas redes sociais. I número 9, Solar, tudo junto, já encontra a gente lá. Então, I9, I de letra, 9 de algarismo, Solar. Tá certo? Muito obrigado. O Daqui fica por aqui. E lembrando que nós temos uma parceria com o BNI, Business Network International, e que é a maior rede de network do mundo. O BNI está em 76 países, só aqui na nossa região de Campinas, na região metropolitana de Campinas, nós somos em 650 empresários que se reúnem semanalmente para fazer negócios. Desses 650, 100 estão em Indaiatuba e ainda mais um grupo que está em formação, que é o Grupo Barbera, do qual o Flávio também faz parte, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo Daqui.